Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Eu estou trazendo para vocês nesse vídeo algo assim muito interessante, porque o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, Mateus capítulo 21, no versículo 42, quando ele diz assim, diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Quer dizer, sempre o Senhor Jesus, ele está dizendo: não leste nas Escrituras? Sempre ele está dizendo: quem crê como diz as Escrituras. Quando ele diz, outro versículo aqui que eu posso colocar aqui na tela, é justamente Mateus 22, 29. Olha aqui. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer, errais, não conhecendo as Escrituras. Mais uma vez, eu estava vendo aqui, sabe quantas vezes no Novo Testamento se trata das Escrituras? Mais de 50 vezes, só no Novo Testamento. E o Senhor Jesus, ele sempre está levando a gente às Escrituras. A gente sabe que no período de Jesus não existia o Novo Testamento. A gente sabe que o Novo Testamento ele passa a existir depois dos consensos, depois da igreja primitiva, que já não tinha mais apóstolo vivo, né? Já vem assim, quando foi confirmado oficialmente o Novo Testamento para se juntar ao Velho Testamento e formar a Bíblia, já foi no quarto século, do quarto para o quinto século depois de Cristo. A gente sabe que até o Apocalipse, que foi um dos livros que foi rejeitado, e ele só veio a ser aceito dentro dos livros canônicos, os livros inspirados, quase 500 anos depois de Cristo. 480, 90 anos depois de Cristo, foi que ele foi incluído. Então, no tempo de Jesus, não existia o Novo Testamento, até porque o Senhor Jesus, dele começa, a partir de Cristo que começa o cristianismo, a partir de Cristo que começa a igreja. Ele é essa pedra que é colocada para o início dessa nova aliança, dessa nova obra, certo? No Velho Testamento era a construção do santuário, a construção do templo de Salomão, a obra de Deus, o pessoal, o povo ir apresentar seus sacrifícios. Na Velha Aliança, apresentar seus sacrifícios, apresentar-se diante de Deus uma vez por ano, lá no sumo sacerdote. E assim era a Velha Aliança, tinha que ter a matança do animal, as ofertas. A nova aliança, a gente sabe que está tudo girando tudo em torno de Cristo. É Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo: errais por não conhecer as Escrituras. Então o Senhor Jesus, ele conheceu as Escrituras. Com 12 anos ele já estava ensinando a mestres. E eu não acredito porque era o Senhor Jesus, até porque ele desceu o nível, ele deixou de ser Deus para ser humano. Você sabe o que é Deus deixar de ser Deus para ser humano? Se tornando menor do que os anjos?
E ele sentiu na sua pele as necessidades fisiológicas dos seres humanos, ele sabe das fraquezas dos seres humanos, ele sabe do que se passa, da dor, do sofrimento dos seres humanos, porque ele foi ser humano, Jesus Cristo. Então, só que ele lia as Escrituras que ele se refere, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Que já existia. Já existia também os livros lá de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. No capítulo 24, quando ele está falando sobre o final dos tempos, você vê ele dando a dica que quem quer saber mais sobre isso, leia Daniel. Quem quiser entender, quem lê, entenda em Daniel, falando sobre a escatologia, o final dos tempos, que Daniel esmiuça direitinho o tempo futuro. Quer dizer, a gente vê Jesus falando todo instante das Escrituras. Outro versículo aqui, olha, no versículo em Mateus ainda, eu só estou em Mateus, porque fala em Marcos, em João, fala em todos, eu estou em Mateus. Aqui em Mateus diz também assim, ó, Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Em todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Entendeu? Quer dizer, mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quer dizer, tudo que o Senhor Jesus ele fazia era em torno das Escrituras, porque realmente ele veio para cumprir, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir as Escrituras. Se você olhar para o Velho Testamento, o Velho Testamento é uma figura do Novo Testamento. Tudo que está acontecendo aqui no Novo Testamento, você vê em forma de figura no Antigo Testamento. É como a sombra dos acontecimentos do Novo Testamento. Então a sombra está no Velho. Quer dizer, Deus é demais, né? Antes dele formar as coisas, a figura, ele formou a sombra, entendeu? Então por isso que o Senhor Jesus, ele sempre está assim, falando das Escrituras. Você vê que quando o Senhor Jesus ele estava sendo tentado no deserto, que Satanás vem oferecer para ele comer pão, transformar as pedras em pães e comer, e Jesus falou coisas do que está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Aí você vai lá no Velho Testamento, está escrito. E na segunda tentação de Jesus, Satanás mostra que também conhece as Escrituras. Porque Satanás ele diz assim, também está escrito, se você se jogar daqui de cima, o Senhor dará ordem aos anjos para que te poupe, para que te pegue, nenhum mal te suceda. Então Satanás está vindo também, dizendo o que está escrito. E termina essa fase da tentação quando Satanás oferecendo para ele o mundo, as riquezas, fazendo as coisas desse mundo, os bens materiais desse mundo, e o Senhor Jesus já repreende ele. Isso é uma lição para a gente também repreender Satanás. Aparta-te de mim, Satanás, porque adorarás somente o Senhor teu Deus. Está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então, eu penso de que a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade, ela tem que ser de acordo com as Escrituras. Não tem que ser de acordo com as religiões, com as doutrinas de homens, com pensamentos e interpretações humanas, mas sim pelas Escrituras. A nossa fé, a nossa vida tem que girar em torno das Escrituras. E é por isso que eu falo, amigos, leia os Evangelhos de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, que é a história, os ensinamentos,
os fatos, coisas que aconteceram, sabe? E Jesus está ensinando, principalmente aqui em Mateus capítulo 5 em diante, que é o Sermão da Montanha. Ali Jesus descreve direitinho que tipo de cristão que você tem que ser, certo? E a gente tem que se basear em Jesus. Não deixe nenhuma denominação, nenhuma religião, nenhum pensamento, nenhuma teoria, nada nem ninguém tirar o seu foco de Jesus. Não tem Moisés, não tem Abraão, não tem Elias, não tem Davi, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Isabel, nada, ninguém. Você tem que focar apenas no Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o segredo da salvação. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então estou dando essa dica para você, porque nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, por isso nós estamos, é tempo de oração, é tempo de ficar igual essa sombra aqui, né? De joelhos e buscando a Deus, porque nesse final dos tempos, muitos virão em nome do Senhor. No tempo antigo, passado, estou falando ainda no Novo Testamento, na igreja primitiva, nessa mudança da velha aliança para a nova aliança, ainda existia aquela coisa de muito profeta, sabe? E o povo dava ouvido muito profetas. Por isso que Jesus falou e preveniu: cuidado com os enganadores que vêm em meu nome. Hoje em dia nós estamos vivendo que é um tempo de denominação. São denominações, religiões, igrejas, muitos pastores que vêm com título de pastor, obreiro com nome de obreiro, diácono com título de diácono, de presbítero, títulos que virão no nome dele. E por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas quem está apegado às Escrituras, ligado às Escrituras, não vai se enganar não, mas não vai mesmo. E é por isso que eu estou formando essa campanha, fazendo essa campanha. Leia as Escrituras, vai pelo que o Senhor Jesus está falando, está indicando. Vamos ler o Evangelho, se apegar ao Evangelho de Cristo, se apegar a Cristo, porque esse é a saída, esse é o segredo, tá bom? Muito bem, se você gostou, se inscreva quem não é inscrito. Se você não deu um joinha, dê um joinha agora, antes da gente realizar a oração, e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por todas essas pessoas que estão ligadas nesse canal, nessa oração, as pessoas que estão inscritas dentro desse canal, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai ao encontro de cada um, faça com que essa pessoa, ela venha seguir, não uma denominação, uma igreja, um pastor, um homem, mas seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no final dos tempos, meu Deus. Muitos estão vindo em nome do Senhor, usando o teu nome, parecendo sendo sem ser. Muitos estão vindo com aparência cristã. Oh, meu Deus, não nos deixe nos enganar, meu Pai. Eu oro por todas essas pessoas, tanto os que já são firmes em oração, como esses que ainda estão começando. Eu oro por todos, meu Pai, para que cada um venha permanecer forte, firme e fiel nas Escrituras sagradas, seguindo o teu nome, seguindo o Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse canal, por essas pessoas que estão acompanhando conosco, que o Senhor alimente cada um, que o Senhor abençoe a cada um. Eu entrego todos que estão dentro desse canal nas tuas mãos e determino a bênção de Deus sobre todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, traga pessoas para o canal para a gente orar. Fala para elas que, independente de religião, nós vamos estar buscando a Deus, tá bom? Independente de denominação. Divulga o canal, envia esse link, esse vídeo para alguém. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.